Olá meninos, tudo bem? Aqui é o professor Léo Melo. Estou gravando esse vídeo aí conforme combinado com vocês e eu vou falar de alguns tópicos que a gente não conseguiu abordar na turma regular de gestão estratégica ou estratégia empresarial. Tá legal? Desculpem a demora no vídeo, mas tem sido difícil arrumar tempo. Bem-vindos aqui à minha casa. Espero que os barulhos, estou gravando de madrugada já, mas espero que não atrapalhe muito aí não, tá bom? Vou tentar ser objetivo. Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá legal? Então, vamos seguindo aí para a gente poder falar a respeito. Os tópicos que ficaram faltando foram os de ética, matriz BCG e Balance Scorecard, tá bom? Então vamos falar primeiramente do que é ética aí. Espero que vocês consigam estar vendo o material bem, tá certo? Quando a gente fala sobre ética, é importante a gente ter uma discussão muito importante. Ou seja, para a prova, sempre no sentido de que, primeira coisa, falar em ética é falar de relações entre seres humanos, falar de convivência social, tá certo? É a base para a construção de um mundo político, condição necessária para a sobrevivência da espécie humana. Ou seja, ela trata do comportamento do homem, da relação entre sua vontade e sua obrigação. É inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Ou seja, a ética, para a gente lembrar sempre, para a prova, é sempre um pensamento coletivo, tá certo? É um pensamento coletivo. Então, quando a gente fala de ética, a gente fala de um pensamento coletivo, tá bom? É um pensamento coletivo, eu estou falando de ética. E é importante lembrar que quando eu falo de ética, lembrando aí o queridíssimo professor Mário Sérgio Cortella, que quando fala de ética, é um assunto que tem sido muito cobrado pelas bancas de concurso público, ainda mais num concurso como esse da Petrobras. Certamente a questão ética vai estar muito próxima ali devido aos recentes incidentes em relação à corrupção. É importante a gente ter na esteira o seguinte, como disse o professor Mário Sérgio Cortella, ética não é cosmética, ou seja, não é uma coisa que você coloca e você tira, tá certo? São questões fundamentais da convivência entre seres humanos e ela é um pensamento coletivo. Vou adiantar aqui e a gente vai conversar de alguns pontos, tá certo? A origem dela é da origem da palavra grega ethos, tá legal? É no sentido de liberdade, ela é absolutamente, exclusivamente humana, já vou explicar isso. É a questão de escolha, decisão, opção, juízo, capacidade de discernimento, conjunto de valores e princípios que orientam a nossa conduta e trabalhando com três questões fundamentais que eu quero, devo e posso. Nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Vou repetir porque isso é importante, isso tem que estar na massa do sangue para que a gente vá para a prova pensando sobre isso, porque isso vai ajudar a gente a responder praticamente todas as questões no campo ético, caso caia para vocês, tá certo? Ou seja, nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso e nem tudo que eu posso eu quero. Isso daí lembra muito, para aqueles que têm orientação cristã, de uma passagem da Bíblia, que são as epístolas, né, que embora na Bíblia cristã elas venham depois ali dos evangelhos, elas foram escritas antes, elas foram escritas por Paulo, tá certo? Principalmente, e quase todas as cartas de Paulo, né, são no sentido de comportamento, de princípios éticos. E tem uma carta que ela tem uma passagem importantíssima, é importante que a gente tenha isso também na esteira do quero, devo e posso, e em cima disso eu vou fundamentar a ética e já vou concluir. É o seguinte, é que numa das cartas de São Paulo ao povo coríntios, ele diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cai justamente onde eu acabei de falar com vocês, que é o quero, o devo e o posso. Eu tenho a liberdade para escolher qualquer coisa, mas não é qualquer coisa que vai ser conveniente, que eu vou aceitar. Então isso fecha o pensamento de ética. Ética é um pensamento coletivo. A ação especificamente a gente chama de moral. Tá legal? Então quando a gente fala de ética, é sempre bom dar esse exemplo, que a ética é justamente humana. Quando a gente escuta aquela frase assim, eu gostaria de ser livre como um pássaro, na verdade é um erro completo nessa frase. Porque o pássaro não é livre, o pássaro é refém da sua biologia. Ou seja, o pássaro não consegue não ser pássaro. A gente dá sempre esse exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem principalmente no verão, não só no Rio, mas em vários lugares do Brasil e do mundo, quando as pessoas no final do dia veem um pôr do sol, aquele pôr do sol bonito, elas aplaudem.
E é muito bonito, é muito legal. Você não vai ver um passarinho num dia legal como esse e falar assim, poxa, e hoje não quero mais ser passarinho, hoje eu vou tomar uma cerveja, hoje eu vou aplaudir o pôr do sol. Porque ele não consegue não ser passarinho, porque ele age de acordo com essa questão biológica, tá legal? Então, quando a gente falar de ética, a gente fala de seres humanos, relação entre seres humanos, fala da questão do pensamento coletivo, do grupo da qual eu tenho origem. Então aqui tem uma discussão muito importante daquela questão do antiético. Na verdade não existe o antiético. Existe uma pessoa que vem de um grupo que a ética é contrária ao grupo da qual eu pertenço. Tá legal? Então essa questão é importante a gente lembrar. Ética é um pensamento coletivo, tá certo? Nós pertencemos a vários grupos e do grupo ao qual eu pertenço eu tenho alguns conceitos éticos, tá certo? A ação é a moral, que eu já vou te explicar isso. Mas aqui a gente lembra sempre o seguinte, falou de ética, falou especificamente de um pensamento coletivo, é um norte, tá certo? É um norte, que você tem a possibilidade de escolha, você tem a decisão de fazer ou não. E essa decisão, a ação, a gente chama de moral, tá certo? A ética está aqui por trás, rodando, é o pensamento coletivo, é o que norteia o nosso pensamento. Por isso que os animais eles não podem ser vistos do ponto de vista ético, tá certo? Da ética humana. Por exemplo, o mundo animal é muito violento, mas você não vê crueldade entre os animais, coisa que você vê entre os seres humanos. Então você vê um animal matando o outro, ele faz aquilo por uma questão de sobrevivência, mas você não o vê matando a sua presa e a queimando ou tripudiando em cima dela. Tá certo? Que isso é uma questão dos animais. Nós não podemos olhar para os animais sob o ponto de vista ético, porque o ético tem a ver com relações entre pessoas, relações humanas. Tá legal? Aí a gente vai falar aqui da moral, que justamente o conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou de um grupo social que funciona como guia para o trabalho, ou seja, orienta sobre o bem ou mal, certo ou errado de uma ação. Então, o pensamento coletivo do grupo a qual eu pertenço é o seguinte, não pode ser aceito você ficar com o que é dos outros. Ou seja, caso eu ache uma carteira de dinheiro no chão, sabendo de quem é, eu não vou me apossar daquilo, tá certo? Então, se por acaso eu estiver andando na rua, uma pessoa mais à minha frente, um exemplo bobo para a gente ter uma questão mais concreta aí, uma pessoa deixa cair a carteira no chão e eu vejo. Então eu pertenço a um grupo, eu, Leonardo, de que se eu vir algo de alguém, eu vou entregá-lo. Isso é fundamental, tá certo? É o pensamento ético do grupo ao qual eu pertenço. Então, a pessoa deixou a carteira cair no chão e continua andando, beleza. A ação de ir lá pegar a carteira, botar no bolso ou de entregar a pessoa é a moral, porque é justamente a ação. A ética é o pensamento coletivo, ou seja, o grupo ao qual eu pertenço, se apossar do que não é seu, não é legal. Esse é o pensamento ético. E justamente a moral é justamente a ação, tá certo? Então a moral é a ação e a ética é o pensamento coletivo. Quando eu falo de valores, são características morais que todas as pessoas possuem, servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos e ações na satisfação de valores, ou seja, coragem, humildade, piedade. O importante é o seguinte, olha que sentido legal. No sentido prático, a finalidade da ética, da moral e do direito são muito semelhantes. Todas são responsáveis e objetivam construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando seu caráter, altruísmo, virtudes e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Essa questão dos valores é fundamental. Valores pressupõem justamente crenças, tá certo? Aquilo que você acredita. Então eu, como falei já para vocês, a gente mora aqui no Rio, vocês sabem que eu dou esse exemplo em sala, ele entra muito nisso daqui, tá legal? De costumes, valores e tudo. Aqui no Rio a gente chama aquele enroladinho de queijo e presunto de joelho. E em Niterói, que é uma cidade que fica do outro lado da Baía de Guanabara, a gente chama aquilo de italiano. Ou seja, são valores que mudam de acordo com a sociedade. Nós, brasileiros, nós somos os latinos de uma forma geral, são muito passionais, tá legal? Diferentemente de outros povos que têm um comportamento um pouco menos expansivo. Ou seja, são valores, é aquilo que a gente acredita, tá certo? Então, essa parte a gente já está mais ou menos alinhado. Para finalizar aí com vocês, tá certo? Eu vou te falar aqui a palavra ética que eu já falei do grego ethos, tá? E os valores morais são conceitos que adquirimos ao longo da vida com base nos ensinamentos e influências que recebemos. Norteiam a nossa forma de ver o mundo, de agir em sociedade, impondo os limites ao nosso comportamento, uma vez que muitas vezes tais valores entram em conflito com os nossos desejos. Que é aquela questão fundamental do quero, devo e posso. Nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero.
Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho a liberdade de escolha, mas não é qualquer coisa que vai entender, que vai me atender, tá certo? Você que olha que legal, nenhum ser humano nasce com noções de caráter e costumes, isso tudo nós aprendemos com o tempo, com a convivência e principalmente por meio das influências. Eu que tenho um filho pequenininho, vocês sabem disso, é importantíssimo para que eu consiga, só para, fechou aqui, tá reabrindo aqui. Não sei por que fechou o programa, mas... Bom, vocês viram as fotos da minha garagem ali, só que não, tá bom? Então, ó, a moral ordena, a ética aconselha, a moral responde a pergunta o que devo fazer, a ética pergunta como devo viver, a moral é normativa e a ética é teoria, tá legal? Aí a gente tem a ética e a moral, o conjunto de regras da sociedade, e busca entender e explicar a moral. Normalmente as questões de concurso costumam entregar ouro nas questões sobre ética e moral quando se dá um conjunto de regras ou normativo, as bancas estão falando de moral e não de ética, tá? Já fica a dica aí, inclusive para 6 Gran Rio. Para finalizar essa parte, ok? Estuda a ética executado no meio social, tá legal? Olha que interessante, nos anos 50, os meios de comunicação vigentes e o público em geral já discutiam a ética e a inseminação artificial, transplante de órgãos começavam a ser postos em prática. Esse é exemplo de ética médica aplicada. Outros exemplos são a ética ambiental, a ética da informação, política, de engenharia e tal. Para o concurso, a ética aplicada que nos interessa é a ética empresarial e profissional. No caso da empresarial, pode ser entendida por um valor da pequena ou da grande empresa que assegura sua sobrevivência, melhora sua imagem, conceito junto aos funcionários, fornecedores, clientes e governo. O importante aqui é o seguinte, mais uma vez, o estudo da ética, ele é um comportamento, é o pensamento coletivo. Nós sabemos que existem empresas que são muito éticas, que estão muito ligadas aos valores daquela sociedade. Tá certo? Eu vou falar de código de ética já já e vou explicar isso do ponto de vista empresarial. Ok? Espero que vocês não tenham tido dúvidas. Eu trago algumas questões aqui para que a gente possa fazer. Tá legal? Olha que interessante. Pode-se afirmar que a ética tem como objetivo de estudo. Letra A. O ato humano, voluntário e livre, que é o ato com vontade racional, permeado por inteligência e reflexão prévia, ou a distinção entre existir e agir solenemente, a tradução dos costumes aceitos pela sociedade emergente, o conceito de modalidade dos povos segregados. Obviamente que aquela que responde aqui como objeto de estudo justamente é o ato humano, que é a questão da vontade racional, permeada pela inteligência e reflexão prévia, ou seja, é um pensamento compartilhado para melhorar a nossa convivência, a nossa existência. Tá legal? A resposta é a letra A. Aí. Uma das 6 Gran Rio da Petrobras, a ética na organização diz respeito a padrões por ela estabelecidos para julgar o que é adequado ou inadequado no comportamento de seus membros com relação aos outros. Tá legal? Com base nessa definição, afirma-se que, letra A, princípios éticos que regem o comportamento das organizações têm caráter universal? Não, não tem caráter universal. Tá legal? Tem caráter específico. Princípios racionais norteiam os padrões morais nas organizações? Não, são os princípios éticos, né? Padrões éticos dirimem as questões relativas a conflitos de interesses organizacionais? Não, não são padrões éticos que vão fazer essas diferenças, tá certo? Com base nessa definição, letra D, regras próprias de conduta orientam os atos de cada organização. Resposta certa. Ações éticas se mantêm inalteradas de geração para geração, muito pelo contrário, ela é o tempo inteiro. A ética não é algo eterno, tá certo? Ela é algo sempre em mudança. Letra D. Aí. Mais um. Tá? Cada vez mais as organizações têm oferecido aos seus funcionários treinamento ético, seja no programa de orientação de novos colaboradores, seja como parte de um programa contínuo para o desenvolvimento ou periodicamente como esforço dos princípios éticos. Os defensores do treinamento ético argumentam que, letra A ética se baseia em valores e o sistema de valores é aprendido, consolidado e internalizado na infância. Obviamente que a gente aprende valores durante toda a nossa vida, não só na infância, tá? Letra B, os valores éticos das pessoas já estão estabelecidos quando elas entram no mercado de trabalho? Obviamente que sim, mas isso daí, mais uma vez, não é uma cláusula pétrea, isso não está assinado com sangue. As pessoas podem mudar, tá certo? O importante é a gente estar sempre, porque os grupos mudam e isso muda muito rapidamente, tá bom?
A exposição aos cursos de Direito e Administração pode diminuir o nível de adesão de seus participantes a valores éticos pró-sociais. Eu espero que aumente, não diminua. Tá? Letra D, identificação de dilemas éticos garante que os participantes irão fundamentar suas ações embasados nos valores organizacional. A identificação de dilemas éticos garante que os participantes irão fundamentar suas ações embasadas nos valores organizacionais. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Obviamente sobrou a letra E, esse tipo de treinamento reafirma a expectativa da organização de que seus membros ajam eticamente. Resposta correta aí. Tá legal? E a última desse bloco aqui tem poucas questões, mas você vê que são questões que não tem, o grau de complexidade não é exatamente alto. Olha que questão interessante: valores e princípios éticos formam a base da cultura de uma empresa, orientando sua conduta e fundamentando sua missão social. A noção de responsabilidade social empresarial decorre da compreensão de que a ação das empresas deve, necessariamente, buscar trazer benefícios para a sociedade, propiciar a realização profissional dos empregados, promover benefícios para os parceiros e para o meio ambiente e trazer retorno para os investidores. Olha que interessante, ele já está te dando a resposta ali. Ó. Realização profissional dos empregados, benefícios para parceiros, meio ambiente e retorno para os investidores. Aí, com base no texto acima, conclui-se que a ética empresarial deve ter como foco. Letra A, somente seus clientes que dão retorno financeiro? Não. Tá legal? Letra B, a sociedade de maneira geral, na figura dos empregados, clientes, fornecedores e todos aqueles que direto e indiretamente são influenciados por suas atividades? A princípio sim, a mais completinha aí. Tá? Vamos para C. Somente seus empregados, porque são influenciados diretamente pela atividade realizada, já que seus salários são pagos pela empresa, óbvio que não. Seus parceiros, porque sofrem a influência de suas interações nas atividades, também não. Seus proprietários, porque é para eles que todas as atividades devem ser realizadas. A mais completa aí é a letra B, o que finaliza aí. Tá bom? Pulando aí, vamos para o código de ética, tá? Quando a gente fala de código de ética, e é importante a gente estar com isso na PRO aí para o concurso da Petrobras, é o seguinte: de uma forma muito resumida, quando uma empresa vira e constrói um código de ética, ela diz para o mercado dar o seguinte recado: olha só, meus amigos, aqui na nossa empresa eu não aceito qualquer negócio, tá certo? Aqui na minha empresa eu não aceito qualquer negócio. Ou seja, é uma empresa que está dizendo para todo mundo que não é qualquer negócio que me convém, tá legal? Isso é importante pelo seguinte, porque ela tenta atender todos os chamados públicos de interesse, que a gente pode chamar também de seus stakeholders, tá certo? Qualquer pessoa impactada direto ou indiretamente por qualquer processo, produto e serviço, tá certo? Isso aqui é importante. Quando eu falo de código de ética, eu estou mostrando para o mercado que aqui na minha empresa eu não aceito qualquer coisa, ou seja, deve ser concebido pela própria empresa, expressando a sua cultura, serve para orientar as ações, é instrumento que serve de inspiração para as pessoas. O seu código de conduta de fato cumprir o seu papel, sem dúvida significará um diferencial e trará valores à empresa. As empresas estão implantando os códigos porque esse documento tem faculdade de fornecer critérios para que as pessoas se sintam seguras, a adotarem formas éticas de se conduzir, favorece um ótimo ambiente de trabalho, cria nos colaboradores maior sensibilidade, atrai clientes, agrega valor e fortalece a imagem da empresa, garante a sustentabilidade da empresa, ou seja, a manutenção da empresa no decorrer do tempo. Tá? Os líderes empresariais percebem que a ética passou a ser um fator de competitividade, por isso é crescente essa preocupação. Os integrantes das organizações serão analisados através de comportamentos ou das ações por ela praticadas, da mesma forma que o indivíduo é analisado por seus atos. As empresas que são formadas por indivíduos passam a ter uma conduta mais controlada e analisada. A ideia fundamental do código de ética, como eu falei, aqui a gente não aceita qualquer coisa. É uma demonstração do mercado que aqui a gente tem uma forma de fazer dentro dos princípios éticos do grupo a qual a gente pertence. E é óbvio que isso acontecendo traz valor para a empresa. Certamente vocês devem conhecer uma série de empresas que são conhecidas por conta do seu comportamento ético, da sua preocupação em mostrar que aqui a gente não faz qualquer negócio. Aqui a gente não faz negócios debaixo do pano. Tá bom? Isso é que é importante a gente falar. Por exemplo, muitos assim como eu, que trabalham em empresas grandes e tal, que possuem códigos de ética, por exemplo, eu não posso lá na minha empresa receber um agrado, um presente de um fornecedor. Isso não convém, que é aquela questão do quero, devo e posso. Pô, eu posso, mas será que eu devo? Será que eu quero? Isso é que é importante a gente ter sempre na PRO. E aí o que acontece? O código de ética não permite. Por que ele não permite? Porque não existe, para a empresa com a qual eu trabalho, não pode existir uma relação promíscua entre você e um fornecedor. É uma relação profissional. E isso é que tem que estar muito importante para a gente. Só dando a última pincelada aí,
eu vou falar do LIMP, né, que está lá com a emenda à Constituição número 19, que alterou o caput do artigo 37, tá certo? A emenda à Constituição número 19 de 1998, que são os princípios da administração pública, já que a gente está falando que a ética nas empresas públicas, né, vai estar baseado no LIMP ali, tá certo? Que é a legalidade, só pode se fazer aquilo que a lei autoriza, dentro dos limites da lei, tá bom? A impessoalidade, sempre almejar apenas os interesses da coletividade, nunca interesses particulares. A moralidade, não pode o agente público apenas decidir entre o legal e ilegal, entre o justo e o injusto. Ele deve também tomar suas decisões distinguindo entre o bem e o mal, o honesto e o desonesto, ou seja, não é só obedecer à lei, mas também a moral e a ética daquela sociedade. A publicidade, que é justamente fazer com que essa informação seja transparente, tá certo? E a questão da eficiência, que é o dever da administração pública trabalhar com presteza, perfeição e rendimento funcional. Toda vez que eu falar de eficiência, eu estou falando de recursos. Tá? Eu trouxe uma questão aqui só para a gente exemplificar e mudar, saindo da parte de ética. Me perdoem só ser um pouco mais objetivo, porque vocês sabem que é um vídeo gravado para vocês aí. Um instrumento de realização da visão e da missão da empresa que orienta suas ações, explica a sua postura social a todos, com quem mantém relações, refere-se na empresa ao documento, que é ali o código de ética. Tá legal? É o código de ética aí, tá bom? Isto posto, espero que vocês tenham entendido a parte de ética. Vamos para a matriz BCG, né? Um outro viés aí, tá bom? Toda vez aqui, meninos, que a gente estiver falando de matriz BCG, eu estou te falando basicamente do seguinte, tá legal? Eu estou te falando de um cruzamento entre eles. Eu tenho basicamente vira-lata ou abacaxi, oportunidade, que às vezes as bancas chamam de interrogação, ou ou criança problema, tá certo? É criança problema porque pode ser um adulto solução. Tem a questão de ser uma estrela e da vaca leiteira. Presta atenção em algumas situações que, matriz BCG é tranquilo, que é do Boston Consult Group, tá legal? O importante é que a gente tem aqui desse lado aqui, a parte da taxa de crescimento do mercado, tá legal? E aqui embaixo a participação relativa do mercado. O importante é o seguinte, se a taxa de crescimento é baixa e a participação relativa do mercado é baixa. Lembrem-se, meninos, baixo crescimento ainda é crescimento, é pequenininho, mas é uma coisa que cresce. Cuidado com isso, que 99,9% das questões ele vai tentar relacionar um com o outro, e isso aí a gente vai ver nas questões, é fácil da gente matar. Então toda vez que eu te falar de uma taxa de crescimento de mercado baixa e uma participação relativa de mercado baixa, eu estou falando de um vira-lata ou abacaxi. É um problema, tá legal? Quando eu tenho uma taxa de crescimento do mercado alta, numa participação relativa no mercado baixa, eu tenho uma oportunidade ou uma interrogação. Está na fase ali, de repente, de introdução. Tá legal? Quando eu tenho uma participação relativa de mercado alta, num mercado que cresce bastante, eu tenho o que a gente chama de estrela. Tá certo? E a vaca leiteira é quando eu tenho uma participação relativa no mercado, mas no mercado que ainda tem uma baixa taxa de crescimento, mas cresce um pouquinho. Lembrando que baixa taxa de crescimento ainda é crescimento. Tá bom? E aí, fazendo a comparação da matriz BCG dentro do ciclo de vida de produto, CVP, eu tenho criança, problema, interrogação aqui na introdução, eu tenho a estrela no crescimento, maturidade, depois eu tenho o declínio. Tá legal? Vamos às questões aí da parte BCG. Olha que questão interessante aí. Em relação ao que preconiza a teoria do ciclo de vida de produtos, não é correto afirmar. Letra A, os produtos geralmente têm uma vida limitada no mercado. Em relação ao que preconiza a teoria do ciclo de vida de produtos, não é correto afirmar. O que está errado? Na fase introdutória é um crescimento lento nas vendas, os produtos geralmente têm uma vida limitada no mercado, está certo. Na fase introdutória é um crescimento lento nas vendas, sim, está introduzindo. Os lucros são praticamente iguais nos diferentes estágios do ciclo de vida de produtos, é óbvio que não. A gente tem nos produtos vaca leiteira uma lucratividade maior, o volume de vendas atinge seu maior nível no estágio de maturidade, está certo. No fase de declínio da empresa, deve buscar reduzir os custos de produção, está certinho, cai na letra C aí, tá bom? Uma outra questão boa aí para a gente fazer, a fábrica de alimentos Comocim produz macarrão instantâneo e começou a perceber que as vendas desse produto ao longo do último ano vem apresentando baixo crescimento ainda é crescimento, mesmo sendo conhecido e aceito pela grande maioria dos compradores em potencial. Além disso, novos concorrentes têm feito seguidas tentativas de entrada no mercado, os lucros da Comocim com a comercialização do macarrão têm declinado em função desse aumento da concorrência.
Levando em consideração o CVP, que é o ciclo de vida de produtos, em qual estágio se encontra o macarrão instantâneo? Obviamente que a gente está falando aqui de um produto na maturidade. Todo mundo entendeu. O importante é o seguinte, ele fala aqui, ó, tem feito seguidas tentativas de entrada no mercado. Lembrem-se, meninos, o ciclo de vida do produto é em relação ao produto da empresa, não ao mercado. O fato do seu produto estar na fase de maturidade não significa que novos concorrentes não possam entrar, ok? O ciclo de vida é em relação ao seu produto, não ao mercado. Em qualquer fase do seu produto, ele pode ter a entrada de novos concorrentes, tá bom? É importante ter isso porque essa interpretação é fundamental para as provas da Sesgran Rio. Para a gente seguir para o finalzinho aí, entrar em Balance Scorecard. Tá? O Conselho Diretor de um conglomerado industrial decidiu ampliar os investimentos em uma unidade estratégica de negócio cuja participação relativa de mercado e a taxa de crescimento são altas. Se a participação é alta e a taxa de crescimento é alta, é um produto estrela. Tá legal? A gente matar de primeira. Em função da crise financeira mundial, outra questão aí, o Conselho Diretor de um conglomerado industrial decidiu pelo desinvestimento em uma unidade estratégica de negócio cuja participação relativa de mercado é baixa, apesar da taxa de crescimento ser alta. Se ele tem uma taxa de crescimento alta, participação baixa, ele vai ser o quê? Ele vai ser um ponto de interrogação. Tá bom? Mais uma aí. Uma montadora de automóveis elabora uma matriz BCG com o objetivo de avaliar sua estratégia de marketing para o próximo ano. O seu mais novo lançamento está posicionado num quadrante como um produto estrela, porque apresenta letra alta, participação de vendas em um mercado que cresce. Essa é a resposta. Ok? Caracterizou bem. Outra questão muito legal. Tá? O gerente de uma holding realizou uma análise de suas unidades estratégicas de negócio. A distribuidora do grupo apresenta uma elevada participação em um mercado que tem alta taxa de crescimento. Alto é uma estrela, tá certo? Enquanto a fábrica de embalagens apresenta uma baixa participação em um mercado com crescimento lento, ou seja, um baixo crescimento. Ou seja, ele vai ser um abacaxi, tá legal? Lembrando que vaca caixeira não existe, é vaca leiteira, tá bom? Letra C aí, matamos. Meninos, no último assunto aí, Balance Scorecard. Balance Scorecard aí. Dá os aplausos aí pra mim. Obrigado. Vou tirar o volume aqui para não entrar de novo. Então aqui, ó, eu tentei resumir ao máximo tudo aquilo que a gente tem em relação às provas da Sesgran Rio na parte de Balance Scorecard, tá? Balance Scorecard a gente vai sempre lembrar lá do mestre Kaplan, do mestre Norton, lá da Harvard, tá bom? Que surgiu no início dos anos 90, tá ok? Ele é uma administração por objetivos de um outro prisma, ou seja, olha as primeiras definições, eu já vou te explicar. É uma ferramenta desenvolvida para permitir a implementação e acompanhar a execução do planejamento estratégico. Pode ser visto como um sistema de gestão. Basicamente ele tem objetivos. Primeiro, fornecer um conjunto de indicadores equilibrados, por isso que é Balance Scorecard, indicadores balanceados. Tornar clara a visão e a estratégia para os membros da organização, traduzir a estratégia em termos operacionais, pode ser usada para a implementação, ou seja, para a programação da estratégia, comunicar e associar objetivos estratégicos e medidas de desempenho, ver os indicadores de uma maneira holística, ou seja, olhar no todo, fornecer uma visão do conjunto de fatores críticos de sucesso, os FCS, planejar e alinhar as iniciativas estratégicas, estabelecendo metas, já vou explicar isso, desenvolver um aprendizado organizacional através de informações de retorno, execução da estratégia, deve ser utilizada como um sistema de informação, comunicação e aprendizado, não como um sistema de controle, e ela tem 4 perspectivas. Lembrando o seguinte, a questão da tradução, a função de traduzir a estratégia em termos operacionais é o seguinte, até o Balance Scorecard, o que a gente tinha? A gente tinha no nível mais estratégico das organizações o pensamento, né? As metas, todo o norte da empresa. Só que era muito difícil você fazer com que o cara na ponta, no chão de fábrica, lá na ponta da empresa, tivesse conhecimento dessas estratégias. Então o Balance Scorecard, as empresas que o possuem, cada funcionário tem justamente esse sisteminha que permite que ele identifique rapidamente o que ele precisa fazer, o que o setor dele precisa fazer, o que o departamento dele precisa fazer, o que a diretoria dele precisa fazer para que os objetivos sejam atingidos. Ou seja, você conseguiu traduzir em termos operacionais uma coisa que era muito estratégica, tá? Isso aí resolve boa parte das questões.
E uma outra boa quantidade de questões vai vir aqui. Quais são as bases do Balance Scorecard? A base financeira, de PI, que é processos internos, aprendizado, crescimento e cliente. Tá certo? Essa é a base do Balance Scorecard. Lembre-se disso, é bem cobrado em prova. Aqui a gente vai fazer o seguinte, só para a gente lembrar. O importante é que o Balance Scorecard é visto sobre 4 prismas. Prismas financeiro, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. Esses 4 prismas, eles eram objetivos. Lembrando que os objetivos são no sentido de vir, aquilo que é alcançar. Lembrando também um outro conceito que eu falei para vocês, objetivos, que é um sentido de fim, algo maior, são normalmente divididos em metas. O que são metas? São degraus que uma vez atingidos uma vez somados, levam ao atingimento de um objetivo maior. Metas são como se fossem uma escada, degraus, que levam ao atingimento de um objetivo maior. As metas, elas geram ações, para que a gente saia da inércia. E como é que eu vou medir essas ações? Através de indicadores. Então, para a gente ficar na massa do sangue, isso vai responder boa quantidade de prova, de questões na parte de Balance Scorecard. A gente vai entender que Balance Scorecard ele é visto ali sobre 4 perspectivas: a financeira, de clientes, processos internos, aprendizado. Isso gera objetivos. Objetivos são divididos em metas. Metas geram ações que são medidas através de indicadores. Mais uma vez a gente vai repetir. O Balance Scorecard é visto sobre o prisma, sobre quatro prismas, que é o financeiro, cliente, PI, aprendizado e crescimento. Esses indicadores balanceados, tá? Um não é mais importante que o outro, eles geram o quê? Geram objetivos organizacionais. Esses objetivos organizacionais são divididos em metas. Metas viram ações. E como é que eu vou medir essas ações? Através de indicadores. Então, mais uma vez, o Balance Scorecard ele é visto sobre a perspectiva de 4 prismas, tá certo? O prisma financeiro, cliente, processos internos e aprendizado, que viram objetivos. Os objetivos são divididos em metas. Metas viram ações e ações são medidas através, a quantidade de acertos são medidas através de indicadores. E a última vez, Balance Scorecard, a gente está falando da perspectiva financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento, que geram objetivos. Objetivos viram metas. Metas transformam em ações que são medidas através de indicadores. Tá legal? E a gente vê os benefícios do BSC para a gente matar essa matéria com vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Olha só, estabelece e traduz a visão da estratégia, comunica e associa objetivos e medidas estratégicas, planeja e estabelece metas e alinha as iniciativas, melhora o feedback, melhora notavelmente a sua comunicação, serve para analisar a eficácia da empresa, alinha as metas pessoais da organização, ajuda a desdobrar objetivos e metas, estratégias, ações e orçamentos, eleva o grau de excelência operacional e integra seus membros numa só jornada pela busca pela excelência. Tá bom? Vamos às questões aí que a gente vai resolver, são algumas aí para finalizar. A primeira delas aqui, o Balance Scorecard, procura medir o desempenho organizacional sobre as perspectivas de vendas, não; do cliente, sim; dos processos internos, sim; do aprendizado e crescimento, sim; financeira, sim; de vendas, não; processos internos, sim; aprendizado e crescimento, sim; financeira, sim; cliente, sim; de vendas, não; processos internos da empresa, sim; financeira, sim; cliente, sim; processos internos, sim; aprendizado e crescimento, sim; resposta D. Financeira, sim; do cliente, sim; de vendas, não; do aprendizado e crescimento, sim. Tá legal? Letra D. Mais uma. Um dos princípios de um sistema de medição de performance baseado no método Balance Scorecard é apresentar um conjunto de indicadores não necessariamente relacionados, necessariamente relacionados. Traduzir a estratégia em termos operacionais, sim. Auditar o processo de uma organização, não é o Balance Scorecard que vai auditar, são outros processos, tá certo? Estabelecer um modelo de referência para treinamento, não é definir o cronograma de implantação de sistema, também não é, tá certo? Boa questão, resposta letra B. Aí. Mais uma. Quanto ao método Balance Scorecard, ou BSC, também chamado de bicho de 7 cabeças, pode-se afirmar que define um conjunto de indicadores em grupos de finanças, sim; cliente, sim; processos internos, sim; aprendizado e crescimento, sendo tais pontos suficientes para definir o método? Não, né? Tá faltando ali mais alguma coisinha. Tá faltando objetivos, metas, ações e indicadores, tá bom? E definir o método meio pelo qual eu adquiro conhecimento. Letra B, define métricas e objetivos, sendo tais pontos, também não. Traduz a proposição de valor da organização, uma listagem de indicadores financeiros, não só financeiros. Não é necessário nem obrigatório definir plano de ação, é necessário, óbvio que sim. E pode ser usado para programação estratégica, essa é a resposta, sim, pode. Tá, letra E. Mais uma.
É a abordagem desenvolvida para facilitar o alinhamento estratégico, auxiliar o desdobramento dos objetivos em metas e objetivos organizacionais, é denominada o Balance Scorecard, tá? O VAC ali, que é a cadeia de valor de Porter, tá certo? Matriz de opções reais, é uma matriz de tomada de decisão, a matriz de atratividade, Pô, deu um branco agora a matriz de atividade. E o modelo de estratégias genéricas. Obviamente que só responde Balance Scorecard. Tá certo? Me perdoem aí, deu branco na matriz de atratividade. Atualmente, a existência de um sistema de medidas de desempenho confiável, abrangente, estruturado, vem se mostrando um imperativo ao crescimento e à competitividade empresarial. Responde a essa necessidade o sistema de indicador de desempenho Balance Scorecard. Essa metodologia de avaliação de desempenho, letra A, tem como o principal objetivo o estabelecimento de meta de curto prazo não, tem como finalidade promover a comparação objetiva entre a empresa e seus concorrentes, aí se estivesse perguntando sobre benchmarking seria a resposta. Tem como principal atrativo permitir a atribuição de dimensões matemáticas e valores tangíveis das empresas como patrimônio, isso é a função talvez da contabilidade. Utilizam dos sistemas de vetores de desempenho, consiste em um conjunto de indicadores financeiros, não só financeiros, e a última aí, até por eliminação, avalia o desempenho das organizações, a partir de pelo menos 4 perspectivas: financeira, PI, clientes e aprendizado e crescimento. Tá certo? Questão boa aí, tá legal? Vamos lá. Ele manda relacionar um com o outro. A primeira, financeira, aperfeiçoamento da administração da aptidão dos empregados, retorno do ativo, qualidade da comunicação dos consumidores, satisfação do consumidor e eficiência na utilização de recursos. Tá certo? Falou financeiro, falou retorno do ativo. Ok? Aí a gente tem o cliente, tá certo? Que é justamente a qualidade na comunicação dos consumidores. Processos internos, quando você fala processos internos, tá legal? Lembrando lá da minha aula, processo está ligado a quem? A eficiência, tá legal? Aprendizado e crescimento, obviamente, tá falando ali de aperfeiçoamento das aptidões. Ok? Questão boa, letra B, aí. Mais uma vez. Durante muitos anos, acreditou-se que alguns pontos da organização possuíam grande dificuldade para sua avaliação por serem subjetivos. A metodologia de avaliação Balance Scorecard tornou-se um novo caminho para a gestão estratégica. A metodologia do BSC, enquanto elemento de medição de performance, contempla as seguintes perspectivas, exceto essa questão de mãe para filho caçula no colo, porque se você não soubesse de nada, você veria que a única que está fora é relações trabalhistas, letra E, aí. Tá? Seguindo aí, meus amigos, para a gente terminar, concebe-se que um processo de administração estratégica tem como fases principais a formulação da estratégia, a operacionalização da estratégia, acompanhamento e controle. Na última, acompanhamento e controle, essa questão aqui não deveria estar aqui não, tá? Vocês me perdoem aí, mas a resposta aqui é a realimentação necessária, letra C. Me perdoem que eu peguei de um outro material, me desculpem. O Balance Scorecard é muito utilizado em empresas de todo o mundo. Um dos motivos de seu sucesso deve-se ao fato do Balance Scorecard apresentar 2 dimensões, perspectiva financeira e governamental não, 3 dimensões, financeira do cliente e governamental não. O aluno desavisado, cara, ele vai nessa letra C, 4 dimensões, ele fala da perspectiva financeira do cliente interno e governamental, não é, tá certo? A resposta correta é procurar fornecer a visão do conjunto de fatores críticos de sucesso, é a letra E, tá legal? Mais uma aí. O gestor de recursos humanos da distribuidora ABC, em uma das suas primeiras atividades, realizou o estudo da ferramenta BSC. Nesse estudo, o gestor cometeu um erro na implantação da ferramenta e está procurando o erro. Construir um sistema de mensuração de desempenho está certo, promover o alinhamento estratégico do RH está certo, colocar o foco estratégico dos empregados ok, priorizar a fidelização dos clientes externos, essa sim é a resposta errada, e a última é criar um sistema de gestão do conhecimento. O único que é fora aí é a letra D, também uma questão tranquila. Tá legal? Aquilo que eu já falei com vocês, é uma das vantagens da utilização do Balance Scorecard, veja um único indicador não, veja os indicadores de uma maneira holística, tá certo? Letra B. Uma grande empresa utiliza de forma a medir o seu desempenho, o BSC. Sobre essa metodologia e suas perspectivas de apuração, tem-se que o processo de derivação dos objetivos e métricas para a perspectiva de processos internos igual à metodologia BSC com outras metodologias de medição de desempenho? Não, claro que não. A metodologia BSC deve ser utilizada como sistema de informação, comunicação e aprendizado e não como sistema de controle e resposta certa. Letra C. A relação de causa e efeito entre perspectivas financeiras
e as demais perspectivas clientes PI e aprendizado é nula? Óbvio que não. D. A perspectiva cliente preconiza que a organização deve satisfazer todas as preferências do mercado consumidor, isso é impossível. Investimento em equipamentos, pesquisa e desenvolvimento na perspectiva de aprendizado e crescimento são suficientes para garantir a acuidade. Aquilo que é agudo, tá? Que termina na ponta, tudo bem? Óbvio que não, é letra B. E a última, meninos, tá? A técnica que usa a integração e o balanceamento dos principais indicadores de desempenho de uma empresa, o Balance Scorecard, tem como uma de suas premissas. Primeiro, seleção e qualificação dos clientes, adequação e melhoria do processo de produção, aumento da lucratividade, desenvolvimento de habilidades ou planejamento, estabelecimento de metas e alinhamento de iniciativas estratégicas. Aquela que é mais completinha aí, letra E, finaliza. Tá legal? Meninos, obrigado aí pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado, desculpa ter demorado aí a entrega do material. Eu vou estar no DSC no próximo final de semana e no IARD, para os meus alunos do IARD, eu estou sempre por lá. Qualquer coisa me manda um e-mail, o e-mail é professorleomelo@gmail.com. Tá legal? professorleomelo@gmail.com. Boa sorte a todos vocês, vou estar na torcida, vocês sabem disso. Qualquer dúvida é só me procurar, eu terei prazer em ajudá-los, tá bom? Muito obrigado aí, desculpa os errinhos aí, mas é alta madrugada aqui e cansado já de um dia de trabalho, às vezes acontecem alguns errinhos, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês, boa sorte, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.